Feche seus olhos, com a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós queremos te adorar com todo o nosso coração, porque nós sabemos que sem a tua presença nós não somos nada. Nós sabemos que tudo aquilo que nós necessitamos está em ti. E é para ti que nós estamos aqui, Pai, por causa de ti. Porque nós queremos dar o nosso melhor para o Senhor. Porque o Senhor deu tudo que tinha no nosso favor para nos dar vida, para que pudéssemos ter um relacionamento contigo, para que pudéssemos ter acesso a ti. O Senhor entregou o seu único filho naquela cruz. E é por isso, Pai, que nós te adoramos. Não é pelos bens, não é por aquilo que o Senhor pode nos oferecer, mas é por quem tu és. Nós queremos demonstrar nossa gratidão a ti, nossa fidelidade contigo, porque o Senhor foi fiel primeiro. O Senhor nos amou primeiro. Mesmo sem merecermos, o Senhor nos amou. E nós te adoramos, Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Recebe nosso louvor nessa noite. Recebe nossa gratidão nessa noite. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, por lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Não paro, não desisto. Só de Deus, só de Deus.
se esquece que tem um Deus que sempre está à nossa frente. A gente pode perseverar. E às vezes a gente tem que colocar a armadura de Deus. Mas às vezes a gente se esquece que Deus sempre está à nossa frente. Não 1 ou 2 passos, mas um passo longo. Deus sabe o que acontece na nossa vida. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, o depois de amanhã, daqui a um mês. A gente não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas.
baseada no que a gente entende, no que os nossos olhos veem, nas nossas decisões. E a gente quer ser independente, assim como o filho pródigo. Ele achou que não precisava mais do pai, ele achou que tinha sabedoria e maturidade para administrar a herança dele. E nós vimos o fim. Ele se viu num momento comendo lavagem de porco ali junto dos porcos, até ele recordar que na casa do pai havia cuidado, havia proteção, porque até os trabalhadores comiam melhor do que ele estava comendo. E ele entende que era momento de voltar. Ter maturidade é isso. Não é não errar, mas é quando errar, reconhecer onde temos errado. Buscar em Deus um direcionamento para que a gente possa voltar ao caminho, para que a gente possa se acertar e viver aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Saber que Ele está de braços abertos para nos receber, e a decisão é nossa. O primeiro passo que Ele tem que dar somos nós. Quando nós escolhemos viver para Ele, Ele abre os braços e nos recebe. Aleluia. Glória a Deus. Com aquele mestre escrevendo, comigo no chão, os fariseus que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nem não pegou pra mim beijar. Eu só tinha os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Só tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado, não.
coração apaixonado pela presença dele. Um coração que não está disposto a negociar aquilo que ele tem para nos oferecer, a negociar os princípios que ele tem para nós. Um coração que entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não importa o que os nossos olhos veem, não importa o que a nossa mente nos diz, mas importa aquilo que ele fala aos nossos corações, importa aquilo que ele nos direciona, importa aquilo que ele tem nos dado, aquilo que ele tem para nos oferecer. As promessas dele valem mais do que o mundo pode nos oferecer. Oh, nós precisamos entender que é necessário permanecer na presença dele. Não importa aquilo que a gente viva, não importa aquilo que a gente passe, mas que a gente possa permanecer todos os dias na presença dele, nos vendendo e nos entregando a ele por completo. Que a nossa vida seja uma vida de rendição a ele, uma vida de entrega, de amor ao Senhor. Acima de tudo, Deus te chamamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que esse louvor verdadeiramente se transforme dentro de nós como a verdade de Cristo. Porque daqui a 1 milhão de anos, se a gente estiver apaixonado ainda por Jesus, é sinal de que nós estamos pertinho dele. A gente não vai estar por aqui mais. 1 milhão de anos, até porque a gente não vai viver isso aqui. Mas lá, na eternidade, a gente pode viver. E o povo, acho que está perdendo a paixão muito rápido. É bom ver esse louvor umas 3, 4 vezes na semana, né? Para ver se dá uma renovada na paixão. E que a gente consiga vencer as dificuldades, as adversidades. Porque nós precisamos buscar Jesus o tempo todo. Em todo o tempo, o tempo todo. Porque o inimigo está usando a fragilidade, o cansaço, o desânimo para afastar as pessoas. E a única coisa que nós podemos fazer é orar. Amém. Orar e pedir para que dê força, né? Perseverança, como foi falado aqui, que é um negócio muito difícil. Perseverar. Perseverar quando está dando tudo certo é fácil. Está tudo dando certinho, está tudo bonitinho. Eu persevero muito.
Mas aí quando vem a primeira adversidade, o primeiro deserto, aí às vezes a gente vê que não está tão assim perseverante. Acaba dando uma parada, acaba se distraindo e saindo da direção. Então que a gente tenha essa visão, a gente tenha esse entendimento, que a gente procure incentivar as pessoas que estão do nosso lado, que são cristãos também, que às vezes estão desanimadas, não, vamos lá, vamos embora, que vai dar, a gente vai conseguir, nós vamos vencer. Às vezes é um problema que a pessoa está passando que parece que não tem resposta, né? E aí se você fala para ele, realmente esse negócio é muito difícil, acabou de dar uma paulada na cabeça da pessoa. Ele pode até te chamar de mentiroso quando ele contar para você, não, mas você vai vencer. Ele vai pensar assim, você é maluco, então tu é mentiroso. Mas pelo menos tu está dando uma injeção de ânimo. Porque na verdade a gente sabe que não existe nada impossível para Jesus. Nada impossível. Qualquer coisa ele pode fazer. Paulo, quando pegou essa certeza absoluta, né? Que a certeza de Jesus tem que ser absoluta, ela não pode ser relativa. Não, porque eu tenho certeza que Jesus, mas o negócio está tão difícil, né? Tá. Então é relativa, não é absoluta. A certeza absoluta é aquela que Paulo falou. Não tem como mudar. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente tem que ter esse entendimento para a gente poder vencer as adversidades e os problemas que se levantam. Porque senão, chega na hora do problema, às vezes o negócio é tão complicado. E eu falei com uma pessoa semana passada, ele falou, pastor, é muito difícil para mim, por isso que às vezes eu me estouro, eu me extrapolo, eu falo bobagem, porque para mim é muito difícil essa situação que eu estou passando. Quase que eu perguntei, mas quando a situação está boa, está tranquila, está tranquilo, está beleza, né? Está repreendido em nome de Jesus. Tem uma segunda voz falando comigo. Não, ele está com o microfone ligado. Aí, a gente olha para essas situações e a gente tem que entender, porque a caminhada com Jesus é assim. Se Jesus deixar a gente só na nossa área de conforto, tranquilo, sabe quanto que a gente vai crescer? Nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro, porque está na área de conforto. Você está ali tranquilo. Agora, se ele tirar você da tua área de conforto, fizer você andar, para você encarar uma coisa e outra, uma tempestadezinha aqui. É tão bom quando a gente está em casa, sentado no sofá vendo televisão. Legal, né? Mas aí alguém liga para você e fala assim, dá para você dar um pulinho aqui em casa rapidinho? Para me ajudar a resolver um negócio aqui? Aí tu olha assim, um temporal danado caindo lá fora. Aí tu tem que levantar do sofá, pegar o chapéu, chegar lá, para ir até a casa da pessoa para tentar ajudar a resolver a situação. Outro vai falar assim, não dá para esperar um pouquinho, que está chovendo muito, depois eu vou. É sair da área de conforto, sair para poder fazer algo diferente e para crescer, porque toda vez que nós estamos fazendo algo para alguém, nós estamos em crescimento. Amém? Não sou eu que vou pregar hoje, vou fazer só o ofertório. Quem que está? Me ajuda em nome de Jesus. Já levantou logo 2, assim que eu gosto. A mulher está melhor que os homens. Os homens estão tudo morto. Receba o seu envelope, faça o seu melhor. Tivemos um culto abençoado aí pela manhã. Depois teve um almoço abençoado. Fiquei tranquilo o dia todo, comi logo 2 vezes. Estava tão bom, comi 2 vezes. Não é que eu estava com fome não, que estava bom mesmo. Eu falo sempre que é bom esses eventos assim, porque a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, saber como é que está, se está tudo bem, se está tudo andando bem, se está tranquilo, se não está. E aí você poder ajudar em oração, porque às vezes a pessoa não fala, né, com ninguém. Mas num momento desse, num bate-papo, a pessoa conta, eu estou passando por uma situação assim, assim. E aí você tem condições de ajudar em oração. Está ali, ó, firme. Então a gente precisa fazer mais esses eventos para conversar com as pessoas, ter as pessoas
mais perto da gente, para a gente poder ajudar de alguma forma, falar alguma coisa que venha ajudar, orientar as pessoas. Não é para destruir não, tá? Porque hoje está um tal do irmão querer destruir o outro, que é um negócio de louco. Não, pastor, mas ela tinha que fazer isso, ela tinha que estar assim, ele tinha que estar... Calma, meu irmão. Se a gente for falar como é que tinha que estar, eu também vou falar que você tinha que estar assim, que você tinha que estar assim, que você tinha que estar assim. Porque nós somos outros, né? É verdade. A gente também precisa. Todo mundo tem alguma coisa para mudar. Porque a hora que tu estiver perfeitinho, bonitinho, bacaninha, não vai dar mais aqui não. Ninguém dá glória a Deus nessa hora, né? Se estiver perfeitinho, bonitinho, bacaninha, direitinho, mas... Fala isso porque ninguém nunca vai estar perfeitinho. Chegar no momento. Mas que a gente tenha essa visão de buscar sempre o melhor. Melhorar um pouquinho a cada dia. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. A gente eu quero mudar muito, tá bom, mas dá o tempo. O tempo que foi falado também aqui, está na Eclesiastes. Há tempo para todas as coisas. Abaixo do tempo de Deus. Não deixa Deus fazer a diferença, deixa Deus mudar. Amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, agradecer ao Senhor, Deus amado e santo. Queremos agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, agradecer pelos recursos, agradecer pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, porque sem esses dois fatores, nós não teríamos o recurso em nossas mãos. E nós sabemos, temos certeza disso, que o Senhor tem providenciado grandes coisas para cada um de nós. Tem dado livramento, o Senhor tem dado condição de a gente estar de pé. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos oriente a usar esses recursos com sabedoria. Não nos deixe, Senhor, entrar em dívidas desnecessárias. Se entramos em algum momento, nos ajude a sair, Senhor. Muito obrigado, Deus. Peço também, Senhor, por aqueles irmãos que ainda estão desempregados. Eu sei que o Senhor tem um mistério com essa casa, com esse ministério, que o Senhor não deixa pessoa alguma desempregada e sem recursos. Por isso, Pai, eu clamo para que o Senhor olhe para essas pessoas que ainda precisam de uma vaga de emprego e que o Senhor oriente essas pessoas para o caminho que eles devem seguir para conquistar essa vaga, Senhor. Aqueles que estão trabalhando, mas que as empresas têm promoções para aumento de salário, que o Senhor indique os teus filhos como as pessoas capazes para ocuparem essas vagas, para que eles também tenham uma melhora financeira na sua vida e possam quitar compromissos e arcar com algumas despesas. Aqueles que têm processo na justiça, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pega esses processos, Senhor, orienta os juízes e desembargadores, para que eles deem sentenças de causas ganhas para os teus filhos, para que eles também possam pegar esse recurso e quitar dívidas, compromissos, para ter uma tranquilidade financeira, Pai. Entrega em tuas mãos cada dizimista, cada ofertante, agradecendo, Senhor, e pedindo que o Senhor multiplique nas mãos de cada um as sementes que eles lançaram e lançam na tua casa e na tua obra, Senhor. Se alguém também não pode participar desse momento por falta de entendimento, por falta de condição, que o Senhor oriente esse nosso irmão ou irmã, mostrando para ele o que representa esse momento de fidelidade contigo, Pai. Nós te agradecemos por tudo já, em nome do Senhor Jesus. O povo que crê, diga amém. Eu vou estar aqui à frente recebendo o seu envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vou ficar sozinho aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Não sou eu que vou pregar. A gente não pode demorar muito não, porque o dinheiro de Jesus, Ele que sabe da situação. Vamos receber o pastor Érico com carinho em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Abra sua Bíblia lá em João. João capítulo 11. Todos acharam? Amém? Amém. João capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Pula lá para o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo 34. E perguntou: onde o sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetivaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tire a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e no rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. Obrigado, Pai, porque nós podemos sentir o teu agir no meio de nós. Obrigado pela tua fidelidade. Nós queremos te entregar esse momento de palavra, porque nós sabemos que tudo vem de ti. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco de uma maneira poderosa. Transforma o nosso interior, transforma a nossa mente. Tira, Pai, todo medo, tira toda ansiedade, tira toda angústia, tira tudo aquilo que tem nos afligido, Pai. Que venhamos apenas enxergar, Pai, a Ti, a Tua presença. Que venhamos apenas ouvir a Tua voz falando nos nossos corações, Pai.
Usa-me nessa noite para que eu venha diminuir, para que o Senhor cresça. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, essa palavra é muito conhecida. Quem nunca leu, quem nunca ouviu a palavra sobre a ressurreição de Lázaro? O homem que era amigo de Jesus. O momento que nós vemos na Bíblia que Jesus se emociona, ele sente a morte de Lázaro. Mesmo sabendo aquilo que ia acontecer, ele sente a morte de Lázaro. Mas eu não quero focar em si, aqui na ressurreição, no milagre, porque Jesus fez um milagre. Mas eu quero falar um pouco nessa noite sobre ansiedade. E quão mal a ansiedade tem feito para a nossa sociedade. E a ansiedade é apenas o início que é chamado do mal do século, que é a depressão. A pessoa começa de forma ansiosa, tendo bastante ansiedade, aí tem crise de ansiedade, daqui a pouco quando vê, está tomado por uma depressão, não vive mais, não tem mais sonhos, acabou os planos, acabou a vida, destrói famílias, destrói vidas. Quantos casos a gente vê de pessoas que tiram a própria vida por conta disso? Porque não deixa Jesus tratar a sua ansiedade. Porque prefere confiar nos homens, porque prefere confiar em qualquer coisa e não enxergam que Jesus lança fora toda ansiedade que possa estar dentro de nós. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua vida, a sua mente, mas, querido, eu quero falar para você, Jesus pode aquietar a sua mente. Jesus pode tirar tudo aquilo que tem te afligido, tudo aquilo que tem tirado a tua paz e dar a paz que excede todo entendimento. Paulo escreveu lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o que? A vossa mente em Cristo Jesus. Esses dois versículos tremendos. E a gente pode dividir esses dois versículos em três partes. A primeira parte é Paulo alertando: não andeis ansiosos. E Paulo deixa claro aqui que nós não precisamos andar ansiosos. Fique em paz. Você tem coisas a resolver, você tem situações a resolver, você tem problemas a resolver. Fique em paz, porque Deus vai dar a solução. O problema é que a gente confia muito em nós, e é aí que está. Porque nós não temos condições de resolver tudo. Há momentos, como a Márcia falou hoje de manhã, né? Há coisas que nós temos que fazer. Ela deu até um exemplo, né? Quando a gente sente mal, está doente, alguma coisa, ir ao médico é uma ação nossa. Mas o milagre, quando o médico diz que não tem cura, quando o médico diz que não há jeito, é Ele que vai fazer. Aleluia. Então, há situações, querido, que não adianta o seu conhecimento, não adianta as suas ideias. É Deus que vai fazer. Enquanto você ficar preso, buscando soluções para os seus problemas e não confiando em Deus, a ansiedade vai tomar conta de você. Porque você não vai conseguir as soluções e você vai começar a ficar desesperado. E é aí que começa o problema. Confie em Deus. Ah, pastor, mas tem tanto tempo que eu tenho vivido isso. Queridos, há tempo para todo o propósito dele. Ele continua cuidando de você, Ele continua guardando. Aquieta o seu coração. Lembra lá de Josué? Josué assumiu o povo do dia para a noite. Um dia Moisés estava vivo, ali, guiando o povo, sendo usado por Deus. Já desde a sarça, na semana passada nós falamos sobre o chamado de Moisés, estava ali, e de repente ele não estava. E Josué, então, é colocado no lugar de Moisés. E aí? Como é que vai fazer? E ele fica preocupado. E o que o Senhor fala para Josué? Apenas seja forte e corajoso. Não temas. Nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. E essa palavra, queridos, não é apenas para Josué. Deus fala isso no seu coração nessa noite. Não temas. Não se espante com aquilo que você tem vivido. Não se espante com as pessoas que têm se levantado contra você. Não se espante com as adversidades que têm se levantado contra a sua vida. Apenas seja forte, corajoso e confia nele. Não deixe a ansiedade tomar conta do seu ser. Não deixe com que a ansiedade venha te dominar.
e venha fazer você parar, porque o primeiro estágio é nós pararmos. Pararmos de fazer a obra, pararmos de adorar, pararmos de buscar, porque a gente fica preocupado, e o nosso coração é tomado pela preocupação, e já não tem mais espaço para o Senhor. Aí a gente já não tem mais vontade de vir à igreja, aí a gente já não tem mais vontade de adorar, a gente já não tem mais vontade de ler a Bíblia, de orar, porque a gente tem deixado a ansiedade tomar conta, porque a gente não tem confiado em Deus, porque nós não temos descansado nele. E às vezes a gente vai deixando que os sonhos que Deus colocou no nosso coração vá se perdendo. O propósito que Ele fez gerar dentro de nós vai se acabando. A gente precisa entender que há momentos na nossa vida que as coisas vão apertar. Os problemas, eles vão vir. Mas nós temos um Deus que podemos confiar e descansar. Nós temos um Deus que trabalha em todo momento. Por isso, mantenha-se firme, crendo nele, confiando em tudo, porque ele está no controle. A segunda parte que nós podemos dividir esse versículo, esses 2 versículos aqui de Filipenses, a nossa oração e a nossa súplica sejam conhecidas diante dele. Você acha que Deus não conhece aquilo que te aflige? Você acha que Deus não sabe aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem tirado a sua noite de sono? Ele sabe exatamente aquilo que você passa. Salmo 139 vai dizer que a palavra nem nos chegou à boca e Ele conhece todas. Vai dizer que Ele sonda e conhece os nossos corações. Só que Ele quer intimidade. O orar a Deus, o clamar a Deus, a suplicar, quando Paulo está falando aqui que as nossas orações, as nossas súplicas sejam conhecidas diante dele, não é que a gente precisa falar para que ele conheça, porque ele sabe. A gente precisa falar e clamar porque isso gera intimidade. Isso nos leva para mais perto de Deus. Isso faz com que a gente chegue para mais perto, com que a gente cresça também espiritualmente. Por isso, não cesse de clamar, não cesse de orar. Ainda que você não tenha forças, ore a si mesmo. Porque é na oração que Deus vai te fortalecer. É na busca que Ele vai te encher. É no momento seu, lá no seu íntimo com o Senhor, que Ele vai tirando toda a preocupação, que Ele vai te dando a paz. Aleluia. Por isso, querido, continue clamando. Ele sabe o que você vai pedir, Ele sabe as suas necessidades, mas Ele quer um relacionamento com você. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, um Deus poderoso, que criou tudo que a gente conhece, que nos criou, mas ainda assim Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer nos usar, Ele quer nos capacitar, e é através de busca, é através de entrega que nós vamos crescendo e alcançando aquilo que Ele tem para a nossa vida. A terceira parte que nós podemos dividir é a paz que excede todo entendimento. Se continuarmos crendo nele, buscando a Deus, tendo um relacionamento com a intimidade dele, o que nós vamos receber? A paz que excede todo entendimento. Mas o que é essa paz que excede todo entendimento? No momento de aflição, no momento de dor, a gente não sofre. Porque a gente tem a paz de Deus. Porque a gente sabe que mesmo olhando e tudo aparentemente dando errado, a gente sabe que no momento certo as coisas vão se acertar. E a gente entende que aquilo que a gente está vivendo faz parte de um propósito de Deus para nossas vidas. Faz parte de um processo para que a gente possa crescer nele. Essa é a paz de Deus. Não é que vai tudo ficar bem. Não caia nesse conto da carochinha de que venha para Jesus e pare de sofrer. Porque o sofrimento, enquanto nós estivermos nesse mundo, vão haver lutas, vão haver sofrimentos, vão haver dores. Mas só que quando nós temos o Senhor, Ele nos dá a paz dEle e isso não nos abala. Isso não nos para. Os problemas, as adversidades não nos param, porque a gente sabe em quem nós cremos. É só a gente ver tantos exemplos que nós temos na Bíblia, de pessoas que não pararam, apesar dos problemas, apesar das adversidades, apesar das lutas.
Josué, falei aqui de Josué foi um deles. Estava angustiado sim, mas ele seguiu em frente. E olha as vitórias que Deus deu para ele. Sabe, Jericó era intransponível, mas Deus deu direcionamento para ele. Sabe, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender aquilo que Deus tem para nossas vidas e confiar. Creia que Ele vai nos dar a paz que excede todo entendimento. Amém. Agora, o que tudo isso que eu falei, esse versículo, se aplica a essa passagem que nós lemos de Lázaro? Como eu falei aqui, Lázaro era um grande amigo de Jesus. Jesus já tinha ido na casa dele. Marta e Maria nós conhecemos, né? Quando Jesus está ensinando ali, Marta está ali atarefada com seus afazeres, Maria aos pés de Jesus. Marta se ira, mas Jesus traz ela à consciência. E quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, muito provavelmente Lázaro já havia até morrido. E o que Jesus fala? E você acha que Jesus não sabia? Não sabia que ele já estava morto? Provavelmente já estava morto. Mas ele fala, essa enfermidade não é para a morte. Isso traz uma confusão, né? Mas se ele já estava morto, por que essa enfermidade não é para a morte? Ele verdadeiramente não estava morto, mas estava descansando no Senhor. Por isso que eu quero te falar, querido, fique em paz, porque o Senhor já sabe exatamente o que você está vivendo. Ele sabe exatamente aonde você vai chegar. Ele sabe exatamente aquilo que vai acontecer na sua vida. Por isso que a gente tem que descansar. Aquele povo estava aflito. Aquelas irmãs estavam aflitas. Quando Jesus chega, Marta vai ao encontro de Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E quantas vezes nós agimos da mesma forma? Nós queremos determinar o agir de Deus. Nós queremos determinar como Ele tem que agir. Ah, Senhor, se o Senhor não tivesse permitido que eu passasse aquilo, eu não estaria nessa situação hoje. Se o Senhor tivesse aberto aquela porta que eu tanto pedi, eu não estaria vivendo isso hoje. A gente quer determinar como Deus tem que fazer, quando na verdade Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. A gente quer determinar o caminho que a gente tem que seguir. E é aí que nós damos com a cara na parede. É aí que nós nos damos mal. Porque a gente acha que sabe alguma coisa. E a gente não sabe de nada. Deus está ali falando, acalma o seu coração, eu sei o que eu estou fazendo. Mas a gente quer determinar. Ah, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o propósito de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida, meu irmão, você nem pode imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe? É muito maior. E às vezes a gente fica querendo migalhas. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse me abençoado daquela maneira, se o Senhor tivesse permitido com que eu fechasse aquele negócio, eu não estaria passando por isso hoje. Mas Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior, mas é no tempo dele. E as coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural. E às vezes a gente tem deixado com que o nosso coração se engane, com que aquilo que a gente acha que tinha que acontecer vá dominando a nossa vida, e quando não acontece a gente se frustra. Quantos cristãos frustrados tem dentro da igreja? Porque criaram expectativas que Deus ia fazer aquilo que Ele não prometeu que ia fazer. Como aqueles homens no caminho de Emaús, frustrados, voltando, saindo de onde não deveriam sair. Porque achavam que Jesus viria para um reino humano, quando na verdade Jesus vinha para salvar a nossa vida. Glória a Deus. A nossa alma, Ele vinha para algo muito maior. E a gente se frustra por coisas pequenas, quando o que Deus tem para nos oferecer é muito maior do que a gente possa imaginar. Às vezes a gente fica preso naquilo e Deus está falando, eu tenho algo maior para você. Acalma o seu coração porque você vai alcançar, mas há um tempo certo. Não desista do que Deus colocou no seu coração. Não é porque está dando errado hoje que você tem que desistir daquilo que Deus tem plantado dentro de você. Não é porque as coisas ainda não aconteceram que você vai desistir.
Não é porque as coisas não se resolveram na sua vida que você vai largar tudo. Essa não é a decisão correta. A decisão correta é permanecer. Glória a Deus. Eu falei aqui no louvor, permanecer. Nós precisamos permanecer nele. Salmo 24. Deixa eu ver aqui. Versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no santo lugar? O salmista está dizendo, quem que vai subir? Subir é fácil. Vir para a igreja, buscar, adorar. O difícil é permanecer. Quem vai permanecer? Você vai permanecer, eu vou permanecer. Não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, permaneça na presença dele. Permaneça na casa dele. Permaneça fazendo aquilo que ele colocou em suas mãos. Mas a gente quer desanimar, a gente quer ficar triste. A gente vê essa situação e fica triste. Porque a gente quer que Jesus age da maneira que a gente quer. A gente vê essas duas irmãs, Marta vai correndo para Jesus, para questionar Jesus, a outra nem vai. Eu imagino como deveria estar a mente e o coração de Maria. E Maria era aquela que escolheu a boa parte, né? Que ficou aos pés de Jesus. Imagina como deveria estar o coração dela, frustrada, achando até que Jesus não se importava. É esse que dizia que era nosso amigo, que amava meu irmão, não se importou, não veio correndo, quando na verdade o propósito era muito maior. Para de ficar preso nas suas ideias. Para de ficar preso naquilo que você acha. Jesus não vai fazer conforme a gente quer, mas é a vontade dele que tem que prevalecer. Mas nós precisamos entender que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Ainda que seja difícil nós aceitarmos algumas decisões de Deus, alguns não de Deus, mas nós precisamos entender que o não dele é muito melhor do que aquilo que a gente achava que tinha que acontecer. Para de querer se frustrar com o que Jesus não disse que ia fazer. Para de colocar no seu coração ideias que vêm de você e busque aquilo que vem de Deus para a sua vida. Aleluia. Sabe que Deus tem algo muito maior para você viver, para você alcançar. Mas você só vai viver se você confiar nele. Se você deixar ele trabalhar. Se você deixar ele trabalhar, ele vai além do que você sonha. Ele vai fazer mais. Não ouça as vozes contrárias. Jesus, quando vai para fazer um milagre, quantas pessoas ficaram falando, murmurando, questionando, falando, ele não curou o cego? Não poderia ter curado essa enfermidade? Ele curou o cego. Isso não era nada para ele. Até a própria irmã vira para Jesus e fala, Senhor, já fede, não vale a pena mexer nisso, já está morto. E quantas vezes nós somos a voz contrária? Senhor, já era, não tem jeito, acabou, não tem mais saída.
E Deus está querendo fazer um milagre. A gente tenta limitar Deus, quando Deus não tem limites. A gente quer limitar o agir de Deus. A gente quer colocar, o Senhor só pode fazer isso aqui. Se Ele não fizer isso aqui, então não há mais nada a fazer. Mas Ele quer ir além. Ele quer fazer um milagre acontecer. Quando na verdade a gente fica esperando só o natural, mas Ele vai além do natural. Ele faz você viver coisas que você nunca imaginou viver. Mas você tem jogado fora o que Deus colocou no seu coração por frustrações. Porque você acha que já tinha que ter acontecido, quando na verdade ainda vai acontecer. Sonhos, projetos. Quantos aqui tem sonhos a realizar? Sonhos que o Senhor colocou no seu coração, que você nem imaginava, que você acha que vem de você, mas na verdade é algo muito maior que Deus tem para fazer na sua vida. E às vezes você não alcança, porque você limita Deus. Você quer colocar obstáculos. Você quer colocar dificuldades, empecilhos. E aí Deus não vai agir. Não é porque Ele não possa passar por cima dos obstáculos, mas você não tem tido fé. Você tem duvidado. Você tem virado as costas para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas escuta uma coisa, meu irmão, quando você abrir o seu coração e escolher viver a plenitude daquilo que Deus tem para você, você vai viver o sobrenatural. Você vai surpreender com aquilo que Deus vai fazer você viver, com os lugares que Deus vai te levar. E não é para engrandecimento seu, mas é para engrandecimento dele, porque tudo aquilo que nós vivemos é para a glória de Deus, é para que as pessoas vejam o agir de Deus na sua vida, para que as pessoas possam olhar as suas conquistas e possam almejar, não com inveja, mas almejar o teu Deus. Porque eles vão enxergar que tudo aquilo que você está vivendo é Deus agindo na sua vida, e vão querer servir ao mesmo Deus que você serve. Então confia nele. Deixa eu contar um testemunho. Acho que eu nunca contei isso aqui. Desde criança eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. De criança pequenininha. Tinha um sonho de ir para Disney. Eu via às vezes, quando eu era mais novo, né, vira e mexe tinha alguma... Provavelmente devia ser marketing, né? Vira e mexe programa aqui no Brasil, fazia alguma reportagem lá em Orlando. E apareceu o Gugu e ia direto. Tinha também a Disney Club no SBT também. Provavelmente devia ser a parceria, né, que o SBT tinha, então vira e mexe tinha. Aí tinha um programa que eu gostava muito, que era o TV Cruz. Eles fingiam que era, o pessoal das antigas vai conhecer, fingiam que eles pirateavam o sinal da TV, entravam no programa, eles entravam mascarados e passavam um desenho. Eles também às vezes faziam, eu ficava encantado. Era o meu sonho, mas meus pais nunca tiveram condições. E no meu coração eu achava que eu não queria viver aquilo. E os anos foram passando, eu fui crescendo, fui estudando, passei para concurso do Exército, comecei a trabalhar e achava que nunca ia ter. Casei, eu e minha esposa, a gente viajava, né? Todo ano a gente fazia uma viagem, mas aqui no Brasil, coisa ali, tranquilo. Até que um dia a gente sempre assim, com viagem, não é porque a gente, cheio de dinheiro, não, porque a gente se organizava com antecedência, a gente viajava já programando a próxima viagem, para poder ir pagando as coisas de pouquinho em pouquinho, para ficar tranquilo. E eu lembro que em 2017 a gente voltou, aí em janeiro de 2018 eu ia receber um dinheiro lá do Exército que recebia a cada 3 anos, e eu falei, poxa, mas a gente podia fazer uma viagem melhor que vem, podia fazer alguma coisa legal, tudo. Aí ela, vamos para um lugar de praia legal. Aí ela sugeriu San Andrés ali na Colômbia, algo mais acessível. Eu falei, vamos ver, a gente vai organizando. Eu lembro que eu voltei de férias, eu estava lá no quartel, conversando com um amigo meu, contando como foi as férias, a gente tinha viajado e tudo. Aí eu falei, não, a gente está programando ano que vem, né, vai receber aquele dinheiro, a gente vai receber aquele dinheiro para fazer uma viagem legal e tudo. Aí ele falou, poxa, por que você não vai para Orlando? Ele já tinha ido. Aí eu falei, não, tá doido? Viagem cara, não tem como ir. Ele falou, não é cara não, cara. Você pesquisa que você vai ver e tudo. E ele colocou aquilo no meu coração. E eu fui pesquisar, comecei a pesquisar, olhar hotel, passagem aérea, eu vi que não era nada absurdo. Eu conversei com a Bia já jogou um balde de água fria. Tá doido? A gente não tem como pagar isso não. Não vai não.
Só que eu não deixei com que a palavra contrária minasse aquilo que Deus já estava colocando no meu coração. Eu falei, tá bom, vamos vendo aos poucos, vamos tirar nosso passaporte, vamos tirar o visto e quem sabe a gente vai. Tirou o passaporte, e nesse processo de tirar o passaporte eu fui animando a família toda. Aí pastora Denise e pastora Alexia foram contaminados também. Não, vamos tirar nosso passaporte também, tirar o visto. Meu pai já estava com uma condição melhor e falou, poxa, se você for, vou mandar sua irmã com você. Tirou o passaporte dela, aí o namorado da minha irmã, hoje é marido dela, né? Também tirou. E foi assim, foi pouco a pouco, tirou o passaporte, a irmã dele também, do meu cunhado tirou também, aí tiramos o visto, fomos todos aprovados. E eu fui pesquisando, eu estava pesquisando, ia ser uma viagem simples, meu irmão. A gente ia ficar uma semana só, num hotelzinho chinfrim, que eu estava vendo, né? Nem era hotel, era motel, porque lá nos Estados Unidos o motel é diferente do que é aqui no Brasil. O motel lá é um hotel simples, não é igual aqui no Brasil que tem outras finalidades, né? Eu tinha visto lá, era até bem localizado, mas era bem simplesinho, não tinha nada, estrutura nenhuma. E uma semana só. E eu sempre gostei de organizar a viagem. Toda vez que a gente ia viajar, principalmente em família, eu sempre pesquisava sobre o local. E apesar de eu ter esse sonho, eu não conhecia nada de Orlando. Para mim era tudo Disney. Eu via os parques, para mim era tudo Disney. A Disney era um parque gigantesco que tinha tudo aquilo. Depois que eu fui entender que a Disney tinha 4 parques, tinha Universal, SeaWorld, tinha vários parques. E eu fui vendo alguns vídeos, ia no YouTube. Aí eu via muitos desses youtubers aí, ia lá para os Estados Unidos e ficava em casa lá. E eu achei aquilo o máximo. Eu sempre tive esse sonho de ir para os Estados Unidos, achei o máximo, porque era uma oportunidade de vivenciar a experiência americana, estar numa casa americana, ir no mercado, fazer compras. Aí eu falei, poxa Jesus, bem que a gente podia ficar numa casa. Né? Só que eu pesquisava, mesmo dividindo pra gente, era assim, muito caro. E eu vi um condomínio que eu fiquei apaixonado naquele condomínio. Falei, caramba, esse condomínio é maravilhoso. Não era um condomínio com uma estrutura faraônica, era uma estrutura legal, mas ele era muito bem localizado e as casas eram lindas. Bem estruturadas, grandes. E as coincidências de Jesus na nossa vida. Um dia eu estou no Facebook, e eu tinha lá no Facebook com meus amigos um ex-comandante de esquadrão meu, que eu nem gostava muito dele, eu nem sei por que eu adicionei ele, porque eu tinha tido alguns problemas com ele lá na época que ele era meu comandante. Mas mesmo assim eu tinha adicionado ele e tal. Mas depois eu fui entender o que. E um dia eu estou lá no Facebook e ele fez uma postagem. Você quer ir para Orlando? Ficar hospedado numa casa, perto da Disney? Aí botou lá, postou. E eu falei, caramba, é o condomínio que eu tinha visto. E eu entrei em contato com ele. Ele foi falar que o pai dele tinha comprado uma casa em Orlando e estava alugando. E eu falei, como é que é isso? Não, você aluga, pode ir pagando, precisa de cartão, dá um valor de entrada para segurar a data. Poxa, mas quanto é que é? Eu lembro que naquela época ficou quase mesmo um pouco mais caro do que o hotel que a gente estava vendo para 10 dias, 2 semanas. E a gente foi. A viagem que era para ser para um outro lugar, Deus, por conta de um amigo que nem era crente, que me impulsionou a pesquisar, e passou por uma viagem de 8 dias, de 1 semana para 2 semanas. A gente fez aquela maratona de parque, fomos em quase todos os parques que tem em Orlando. Ficamos na casa que eu tinha, no condomínio que eu tinha me apaixonado. E era um sonho que eu tinha desde criança. Mas você acha que parou por aí? Não. Através dessa viagem, que eu só queria realizar a viagem, eu só queria ir, eu só queria conhecer, era um sonho meu. Deus fez muito mais. Porque como eu falei, eu gosto de pesquisar as coisas, né? Fui ver a questão do visto, e eu vi que era muita burocracia, era muito complicado, o formulário em inglês que tem que preencher enorme, e depois passa por uma entrevista no consulado. E eu fui pesquisando e falei, nossa, isso aí vai se dar muito trabalho, a gente agora, poxa, correu um risco de ser negado, melhor procurar uma empresa que faça isso. Eu fui pesquisei várias empresas, e os valores que cobraram pra gente era absurdo. Quase R$1.000 por pessoa para fazer um processo de visto. Eu achei aquilo absurdo. Eu falei, não vamos pagar isso, porque se a gente pagar, aí essa viagem não vai acontecer mesmo. E eu aprendi a fazer. E foi aí que nasceu a agência que eu e minha esposa temos.
Aprendendo a fazer o visto. Aí aprendi a fazer, depois um amigo pede para ajudar, outro amigo pede. Eu falei, amor, vamos abrir uma agência. Eu estava aqui no culto e Deus falou comigo. Enquanto o pastor orava, ele sempre ora por empresários, né? Se falou que essa igreja é uma igreja que vira muitos empresários. Deus falou no meu coração, abre uma agência de viagem. Em 2019 isso. Já tinha mais de um ano depois da viagem. A gente viajou no início de 2018. Mas tudo começou naquela viagem. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar com aquilo que eu amo. Eu tenho o prazer de trabalhar com aquilo que lá atrás era um sonho muito distante de fazer uma viagem. Em maio eu tive a oportunidade de ir a Orlando a trabalho. Eu até postei um vídeo lá no Instagram falando sobre isso, porque eu fui sozinho e assim, as experiências que eu tive com Deus nessa viagem foram tremendas. Deus falou comigo de uma maneira profunda, de coisas que Ele ia fazer, de coisas que Ele tinha preparado para a minha vida. E eu lembro que um dia eu estava lá refletindo e vendo aonde eu estava, o que eu estava fazendo, que um dia aquilo era um sonho distante. Algo que para mim era impossível de alcançar. E o que eu queria era pequeno diante do que Deus tinha para fazer na minha vida. Eu queria uma viagem, eu queria um passeio. Eu queria conhecer o lugar. E uma vez já estava bom, eu já fui 4. E fui a trabalho. Estou podendo trabalhar com aquilo que lá atrás era algo distante. Você consegue enxergar de quando você confia em Deus, quando você vive para Ele, quando você escolhe confiar nele, você vai além do que você imagina. Aqueles sonhos que Deus colocou no seu coração, que você acha, que você fica contente com algo tão pequeno, Deus vai pegar aquilo e vai fazer algo maior. Deus vai te levar em lugares maiores. Mas não é para você ser exaltado. Deus tem me permitido viver isso, não é para que eu me ache, não é para que você ache, o pastor está bem de vida, porque não é a realidade, mas para que você possa ver aquilo que Deus faz quando nós confiamos nele. Aonde Deus nos leva quando nós nos entregamos verdadeiramente para Ele. E talvez você esteja aqui com sonhos que você já colocou dentro de uma cova, que já está fedendo, que já está morto. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele não desistiu de realizar coisas na sua vida. Ele não desistiu de te levar a alcançar lugares altos. Não coloque empecilhos naquilo que Deus pode fazer, porque você serve a um Deus que faz o impossível. Deus vai abrir portas para você onde você nem enxerga paredes. Deus vai fazer você alcançar coisas que talvez hoje para você seja absurdo alcançar. Deus vai fazer você viver milagres, mas você precisa confiar nele. Não andeis ansiosos. Descansa nele. Viva a paz que excede todo entendimento. Confia nele, descansa nele. Olha a sua vida. Se você parar para refletir como está a sua vida hoje, com certeza muita coisa já mudou. E você não está nem perto daquilo que Deus tem preparado para você. Você não alcançou nem metade daquilo que Deus tem para você. Eu creio nisso. Você crê nisso? A gente precisa crer, querido. O cristão não pode ser normal. O cristão não pode se contentar com o natural. A gente tem que ser louco mesmo, porque a palavra diz que ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas não podemos nos contentar com o simples, com o natural, porque o nosso Deus não é natural, Ele é sobrenatural. E se nós confiarmos nele, nós viveremos o sobrenatural de Deus. É isso que Deus tem preparado para você, é isso que Ele vai fazer na sua vida. Então, confia nele. Confia. Não importa o que tem acontecido, não importa o que tenham dito para você, não importa se já fede, se já está tudo, se tudo diz que é para você parar, para você desistir. Importa aquilo que Ele fala no seu coração. Aleluia. Não pare, não desista, Ele é com você. Aleluia. Para de querer viver sua vida baseada no que os seus olhos veem. Peça a Deus para dar visão espiritual para você. Peça para Ele te mostrar aquilo que Ele está vendo. Peça para que nessa noite, quando você deitar sua cabeça no travesseiro, você possa sonhar com aquilo que Deus tem sonhado para você. Que você volte a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Para que você viva o milagre e o sobrenatural de Deus sobre você. Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite.
Deus te trouxe aqui nessa noite para que você possa entender que não vale a pena desistir. Não vale a pena parar, mas vale a pena confiar nele. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que
queremos te entregar cada pedido aqui nesse sexto. Nós não conhecemos esses pedidos, mas o Senhor conhece cada letra aqui, cada palavra, cada lágrima derramada para escrever esses pedidos. O Senhor conhece cada anseio, cada necessidade derramada aqui nesse cesto. E essas pessoas escreveram tudo isso porque elas creem no teu agir, porque elas creem que o Senhor é o único que pode socorrê-las. E é nisso que nós cremos também, Pai. É por isso que nós entregamos essas vidas, essas famílias em tuas mãos, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Assim como Jó, que no momento de angústia, de luta, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor vive e ao tempo certo o Senhor se levantará em meu favor. E é por isso que nós entregamos essas vidas em tuas mãos, porque nós sabemos que podemos crer e confiar em Ti. Que em breve essas pessoas possam estar aqui à frente, dando testemunho de vitória, de cura, de libertação, de restauração, de conquistas. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. Abençoa cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Nós queremos também entregar a nossa semana em tuas mãos, Deus. Cuida de nós, proporciona uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Que quinta-feira viemos estar aqui de volta